Olá, esse é mais uma Apostila Revisa. Meu nome é Jorge Cruz Eu sou Roberta Matias. e nesse programa a gente vai usar nossos algoritmos e falar bastante de Netflix. É uma demanda que a gente não tem trabalhado desde o início da apostila de cinema, mas é importante porque é uma plataforma de fácil acesso, né? Muitas pessoas são assinantes. Antes de a gente começar a falar das produções da Netflix, a gente queria fazer uma revisão aqui do que entrou na nossa página nos últimos dias, né, Roberta? A gente Exatamente. lançou a apostila revisa, a apostila convida, desculpa, a nossa quinta edição com o Edson Campolina. Ele lançou, no final de semana passado, uma trilogia homeostasia com 3 curtas dele, né, o Devagar, o Versejar e o Antônimos, e a gente entrevistou ele, tem texto seu lá na plataforma, lá no site disponível, né? O Edson já tinha um texto, né, na plataforma que era sobre o caminhar, que é um curta um pouco maior dele, já caminhando para um. O trocadilho foi sem querer, tá, gente? Mas já caminhando para uma ideia de um curta mais experimental. E eu acho que nesses 3 últimos ele mergulha mesmo no experimentalismo. A gente tem uma conversa com ele, como o Jorge falou, mas é só mencionar mesmo que esses 3 textos estão lá no site. Eu estou descobrindo essa nova faceta junto com ele, porque eu já acompanho o trabalho do Edson como fotógrafo, como documentarista há algum tempo. Então, como a gente sempre diz aqui que é importante a gente dar um espaço também para essas produtoras médias e pequenas, então a gente contempla também a produtora do Edson, né, com algumas vezes, e eu acho que é bem interessante. Ele disse na entrevista, já adianto, fazendo spoiler da entrevista, que não é uma trilogia, que ele pretende continuar trabalhando com o tema, né? Então, para quem tem interesse em cinema experimental, eu acho que é uma boa. E quem está assistindo no YouTube, a gente vai deixar o link na descrição do texto da Roberta no site, e no final do texto tem o acesso ao primeiro curta, quem quiser assistir direto lá no Devagar, e também a entrevista, o vídeo da entrevista e o áudio da entrevista, tudo no mesmo texto. Você pode acompanhar tudo por lá. Nos últimos dias também, o movimento da libertação de vilas e bairros, o MLB, lançou mais uma edição da Mostra Lona, que eles nomearam de Programa de Espelho Zero, em que eles trouxeram 5 filmes. 2 deles a gente já tinha feito texto dentro da Mostra Atravessamentos, que é o Estamos Todos Aqui e o Nove Águas, e os outros 3 a gente produziu texto, também está lá no site. Um é o Lanceiros Negros Estão Vivos, do coletivo Catarse, um filme de 2016, e é um filme que fala de uma ocupação que tem participação ativa do MLB. Então quem quer conhecer o movimento melhor, como eles trabalham, como eles se articulam, é um filme muito, muito interessante. Tem o Memórias de Isidora, que é do Douglas Rezende, com mais outros 4 diretores, que são os 4 retratados, os 4 personagens, né? Eles produzem as próprias imagens. Um deles é o Cadu, do Na Missão com Cadu, que a Roberta fez o texto e resgata essas imagens. É um filme muito interessante, porque também é de fases diferentes da vida, né? É um menino, um adolescente, um homem adulto e uma senhora. E o outro é o Parque Oeste, da Fabiana Assis, um filme de 2018, que foi da programação da Mostra Tiradentes de 2019, foi muito bem recebido lá. Então, são esses 3. A princípio, eles ficariam disponíveis até o dia 29 de julho. Alguns deles são da Mostra Acervo, que fica frequente lá permanente no site da Mostra Lona. Eu não sei, a outra mostra eles prorrogaram, então é possível que fique mais alguns dias disponíveis. Então, vale a pena. Tem todos os textos lá. Quando o programa for ao ar, todos os textos já vão estar no ar também. É só procurar na nossa apostila da Mostra Lona, que a gente já atualizou. Então, a gente tem agora 2 partes, né? Então, conforme eles forem fazendo novos recortes, a gente vai atualizando
e vai fazendo novos textos, novas análises sobre os filmes. Outro texto também que entrou por esses dias é sobre um recorte dentro do Itaú Cultural, né, que a Roberta intitulou de Ou se Vejam Mulheres Negras. Então, como que é esse recorte, Roberta? Que Na você verdade, viu? nem fui eu que intitulei, não, tá? O próprio nome da mostra é esse. E Uhum. eles usam isso justamente porque eles se utilizam de sons, de reportagens antigas, de outras mostras, né, com mulheres negras e das mais diversos espaços. Então, tem Conceição Evaristo, Lued Luna, né, eles tentam pluralizar bastante as vozes. E acredito que, como esse ano não foi possível fazer presencialmente, eles juntaram e fizeram uma compilação dos vídeos que eles consideraram mais relevantes, até por conta dessa pluralidade. Mas, na verdade, eu fiz esse texto pensando muito em não deixar passar esse mês de julho sem falar sobre a data do dia 25 de julho, né, que eu já comentei no nosso apostila anterior, que é o Dia da Mulher Negra, Afro-Latina e Caribenha. E no texto eu cito o filme Ori, de 1989, que é da Maria Beatriz Nascimento e da Raquel Gerber. Na verdade, a Maria Beatriz Nascimento ela foi uma historiadora muito importante se tratando da relação com os quilombos, né? Ela que começou a pesquisar de forma mais enfática no Brasil os quilombos, que depois chegou a trabalhar com a exata localização do quilombo dos Palmares, a relação Brasil-África. Então, assim, ela era uma historiadora e esse filme foi o único filme que ela fez na vida, mas é um filme muito forte, né? Porque eu acho que é um filme experimental, eu não quero falar muito sobre ele, porque eu acho que nesse filme em particular, a surpresa ela é agradável, sabe? E a Maria Beatriz Nascimento teve uma morte muito trágica, né? Ela foi defender uma amiga que estava sendo abusada pelo marido mesmo, né? E ele a matou, isso em 1995, então ela teve a carreira, estava no meio do mestrado. Então, assim, ela poderia ter produzido muito mais nesse sentido, né? Porque já sem estando na carreira de pesquisadora, mas sem estar com mestrado e com doutorado, ela já tinha produzido uma quantidade absurda de informações e possivelmente hoje, se estivesse viva, seria uma das nossas grandes pesquisadoras sobre o tema, como ainda o é, né? Assim, apesar da morte. Então, eu não queria deixar de tocar nesse assunto, né? Eu acho muito importante. E recomendo o recorte do Itaú Cultural, mas também recomendo o filme Ori, que está... Ori é cabeça, né? Tem muitos significados. É uma palavra utilizada no candomblé e na umbanda, mas ela tem muitos significados. E esse filme ele está num site chamado Ori Ori, que é o site, digamos, oficial, que tem trailer, tem depoimentos, etc. Mas é fácil de achar também na internet. Então, eu recomendo muito que vocês vejam, porque é uma experiência única, né? A Beatriz era uma mulher muito, muito forte, né? Enfim, inclusive elas tinham ligação, tanto a Raquel quanto a Beatriz, com o cinema novo, eram próximas do Glauber Rocha. Então, a Beatriz, apesar de não fazer parte da nossa cinematografia, de alguma maneira, indiretamente, ela estava ali, sabe? Sempre nesse meio. Então, eu não queria deixar de falar sobre o filme, né? É É. isso. Quem está assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar então o texto do Edson, a apostila da Mostra Aula com todos os textos e esse texto da Roberta do Itaú Cultural. Quem está ouvindo pelo Spotify em podcast, é só entrar lá no apostiladecinema.com.br que os textos estão todos lá em destaque nessa semana, nas próximas semanas também. Então, vamos falar diretamente agora da série, né, Boca a Boca. A série entrou na Netflix no dia 17 de julho, a gente está gravando
um pouco mais de 10 dias depois, ela está conseguindo bons índices até de acesso em outros países, né? Até o texto que está lá no site, um texto um pouco mais longo, que tenta tratar de questões de todos os episódios, já fala um pouco dessa tentativa de universalizar a narrativa, mas o Boca a Boca é mais uma produção nacional, né, da Netflix. A primeira produção nacional aqui foi o 3%, a primeira temporada do 3%. Inclusive, em agosto, a quarta temporada vai entrar no ar. Então, depois disso, a Netflix passou a produzir alguns longas, né, mas tem dado preferência a séries brasileiras, coisa mais linda, entre outros. E aí ela convidou contratou, né, convidou o Esmir Filho, que é como se fosse, né, nas séries americanas chama de showrunner, né, o criador da série, ele que pensou, e a série é dirigida por ele, os 4 primeiros episódios, os outros 2 episódios pela Juliana Rojas, que também escreve uma parte ali da série. Então, Roberta, queria começar falando com você. A série, assim, basicamente é uma cidade chamada Progresso, em que tem uma escola ultra conservadora ali, e uma das meninas, a Bel, ela aparece doente, né, com umas feridas na boca, no rosto, e aí a série se desenvolve e se descobre que é uma doença que se transmite ali pela saliva, pelo beijo. Então os adolescentes costumam fazer algumas festas, e ali naquelas relações deles fluidas, eles acabam beijando várias pessoas na mesma noite. Então começa a surgir aquele medo de que a maior parte deles ele pode estar doente, tem aquelas relações. Então, em paralelo a isso, tem um personagem, um dos adolescentes é o Chico, que é interpretado pelo Michel Joelças. Ele passa a morar ali naquela cidade, ele vai morar com o pai, e aí ele ajuda até na criação do irmão e tudo, e ele começa a ser visto como uma maçã podre ali no cesto pela diretora da escola, como se fosse uma influência ruim, quando na verdade os adolescentes todos têm ali a sua maneira, né, as suas vivências. Então isso tenta ser varrido para debaixo do tapete, mas a doença acaba trazendo isso para a superfície. Só que a doença não se manifesta ao mesmo tempo para todo mundo, né? Essa moça fica doente, a Bel, e fica aquela expectativa conforme os episódios vão passando. Então, aqui no Rio de Janeiro, quem costumava ir na Máriozinho, que fechou no centro, a gente sabe, né, que aqueles drinks da Máriozinho, nem todo mundo passava mal com aqueles drinks, né? Mas poderia passar. Então, eu lembro logo desse paralelo. Mas aí o Esmir Filho, ele faz essa ambientação no primeiro episódio, e aí ele vai tentando tratar algumas questões. Então, Roberto, eu queria perguntar para você o que que você achou ali da série, principalmente logo desse início desse primeiro episódio. Eu admito que eu fiquei um pouco dividida. E aí, depois a minha divisão, porque eu costumo fazer aquilo, eu vejo tudo, depois eu pesquiso. E aí eu entendi por que da minha divisão, muito pontualmente. Eu achei o primeiro episódio muito difícil de você enfrentá-lo, é quase isso mesmo, assim, achei a narrativa meio travada, né? Travada demais. Eu entendia que tinha toda uma ambientação, que existia essa coisa do mistério ali ao redor da cidade, que ainda não estava muito bem explicado o porquê, né? Assim, a gente só via que era coisa... Aliás, a produção da série, incrível, né? Não tem o que falar em termos de produção, de imagem, né? É incrível. E percebe-se uma tentativa de universalização, sim, né? De uma tentativa de levar para fora, de ser uma coisa aceitável a um outro público, que não só o brasileiro. Mas o primeiro episódio foi muito difícil para mim.
quase me desanimou de ver a série, né? Eu quase travei ali, fiquei, porque eu achei... também tem uma outra questão aí, que é uma questão pessoal de gosto. Eu tenho muita dificuldade com séries, então ela precisa me prender muito para eu conseguir ficar ali. Mas acho que do primeiro para o segundo já tem um pulo gigantesco em termos de narrativa mesmo, né? E de tentar dialogar diretamente com o espectador. E para mim, da metade da série para o fim, muda radicalmente. Então, depois eu vendo metade dos filmes, como você disse, metade dos episódios são dirigidos pelo Esmir Filho, metade dos episódios são dirigidos pela Juliana Rojas. E quando entra essa coisa mais de mistério, uma coisa mais ficcional, me interessa mais. Porque eu li o seu texto, né, antes, não sei se eu dou spoiler aqui um pouquinho, mas enfim, ao contrário de você, eu acho que nessa tentativa de universalizar a série, eles perderam um pouco do que poderia ser o Brasil, entendeu? Acho que faltou um pouco de Brasil, justamente do Brasil que eles querem tratar, que é o Brasil rural. Aparece isso na figura como é que eu vou chamar? Como é que chamaria? Capataz, sei lá, do personagem que tem um caso com Sim, o um dos Maurílio. meninos. Oi? Maurílio, o nome dele. O Maurílio. O Maurílio, ele traz um pouco disso, mas fica ali só nele, né? O dono da fazenda é um cara muito mais ligado. Eles mencionam várias vezes o Texas. Inclusive, eu morei no Texas e o símbolo do coisa é igual ao símbolo da minha escola, que chamava Cape Rock High School, que era um touro e tal. Então, assim, eles ficam remetendo ao Texas. Eu acho que eles esquecem um pouco, talvez, de pensar as fazendas que existem aqui, porque a gente tem também essa criação de gado como uma coisa importante no país, né? Então, eu acho que se perdeu um pouco aí. Quando vai para aquela coisa mais nebulosa, me interessa mais a série, eu passei a gostar mais. Mas eu senti falta de elaboração, e aí eu acho que talvez por uma segunda temporada, né, isso vai ficar mais nítido, da relação entre os personagens, né, principalmente os adultos, né, porque como eles estão muito focados nos adolescentes, e é compreensível porque a trama se dá a partir dos adolescentes, essas relações um pouco problemáticas entre os adultos, que você vê que existe algum tipo de atrito ali, elas são deixadas meio que assim... bom, talvez na segunda temporada ela seja Parece que trabalhada. existe até uma, né? A gente, vamos até avisar que acho que a gente não entrou muito no enredo, mas acho que a partir de agora a gente já pode entrar. Então quem quiser fugir de spoiler, né? Esperar Para aí. primeiro e tal. Mas dá a sensação de que há uma certa um certo embate ali, talvez entre pessoas de origem mais, entre aspas, nobre, pessoas que ascenderam e que não fica muito claro ali, né? Exatamente. Eu acho que não fica clara essa relação social. Foram duas coisas que me achei que faltou, entendeu? Eu achei que faltou essa disputa de território mesmo, né? A partir da estrutura social da cidade, e a questão racial que fica ali no ar, mas que não é também muito bem elaborada, né? Ela permeia ali a narrativa, mas você nunca efetivamente chega a enfrentá-la. Talvez porque tenha muitas coisas a serem mostradas nesse primeiro momento, né? Isso que eu estou dizendo. O seriado ele termina com uma abertura para uma segunda possível temporada, que eu acho que já deve estar ou estava sendo produzida A antes Netflix da... confirmou que vai existir uma segunda. Então, assim, ou já foi produzida ou estava sendo produzida antes da Covid e pararam. Mas, assim, outra coisa que me incomodou é que eu sei que os artistas escolhidos, principalmente os veteranos, eles tinham muito mais a dar
do que eles deram na série. E eu não sei se isso, assim, agora pensando, depois de ver, talvez seja proposital mesmo, né? Seja uma atuação meio assim, não vou falar robótica porque não é a palavra, mas é como se eles estivessem ausentes ali, talvez porque eles estão efetivamente ausentes e estão negando uma realidade que está na frente deles, né? Mas me incomodou. E saber também o quanto que eles têm de informação, porque assim, como não é trabalhado o núcleo deles, talvez seja impossível eles fazerem uma construção também de personagem sem ter mais informações. Talvez eles até tenham, mas não seja o momento de revelar, ou então ainda seja algo que esteja sendo desenvolvido para uma outra temporada, né? Mas você vê que falta faltam alguns elementos até de comportamento, né, deles, porque a participação realmente é pequena. Eu acho. E aí, assim, são atores, todos eles, os atores são os pais, né? São todos ótimos atores, né? Que atuaram em filmes consagrados e tudo. Então, assim. Só para citar, tem a Denise Fraga, que é a diretora da Sim. escola, mãe de uma aluna, Guiomar, tem a Grace Passot, que faz a Dalva, a Bianca Byton e o Bruno Garcia, que faz o Johnny. Então, assim, eu fico achando, eu tendo a crer que é proposital, né? Para criar esse clima mesmo esquisito de personagens adultos que estão querendo se negar a ver o que está acontecendo na cidade. Mas aí é uma impressão que, não sei. Aí a gente entra naquela questão, né, que assim, a Netflix ela trabalha com algoritmo não só na forma de distribuir o conteúdo, mas na forma de produzir o conteúdo, né? Então a gente tem uma série que o foco são 4 jovens, né? Só para citar o nome, é a Fran, que é a Isa Moreira Bel, que é a Luana Nastas, o Chico, que é o Michel Joelces, e o Alex, que é o Caio Horowitz, que inclusive está no Música para Morrer de Amor, também tem texto lá na apostila de cinema. Então é uma série que ela tem que atacar por mais de um lado, porque ela tem que agradar mais de um público. Ela tem que ser universal, tem que ser exportada, ao mesmo tempo em que ela tem que atrair um público jovem e também trazer nomes de peso no elenco para poder motivar outras pessoas a assistir, né? Então, como qualquer... E aí, por isso que fica a dúvida, né? No texto a gente até levanta essa dúvida do tipo, será que o que há de crítica ali é inserido aos poucos, justamente para trazer essa universalidade da obra. Mas será que isso também não pode ser visto por uma parte do público como uma metáfora meio superficial, algo ali que fica numa intenção, mas que não vai mais adiante? Então, quer dizer, é um risco que se corre quando você tenta agradar uma quantidade de... uma multiplicidade de públicos, né? Eu acho assim... Eu acho a ideia da série muito boa. A sinopse ou a intenção da série, a ideia, né, muito boa. Eu acho que ela é muito atual também, né, porque ela pega essa questão da modificação genética com uma certa repressão dos jovens. Então, tem algumas questões ali que são super atuais, mas eu acho que e a produção é incrível, isso daí, não há o que falar mesmo, né? Mas eu acho que, na minha percepção, ficou faltando alguma coisa que eu não sei explicar exatamente o que é, e que talvez venha desse meu incômodo com a atuação do núcleo mais maduro da série. Porque assim, os adultos são os antagonistas da história, né? Mas a gente não sabe até certo ponto. Eles também não mostram as suas relações, não aprofundam seus comportamentos justamente para manter aquele verniz hipócrita deles, né? Porque há muita coisa por trás, talvez, porque geralmente o padrão de uma série são mais ou menos 12, 13 episódios, né? Talvez a gente esteja vendo a primeira parte do que seria uma primeira temporada. Porque é algo que a gente fica carente de saber, né? Porque eu cito a Riverdale no texto justamente porque a Riverdale, por serem temporadas mais longas, consegue atacar as duas frentes, os adolescentes
e o passado dos pais ali, as relações, as interações entre eles, né, o passado de cada um. Mas a gente ainda consegue discutir algumas coisas na série, né? Uma coisa que me chamou a atenção, né, que foi justamente essa ideia, quando surge a doença, de que haveria uma igualdade de valores ali, né? A partir do momento que todo mundo corre o risco de sofrer com a sua saúde a partir dessa doença, de que isso igualaria os grupos, né? Essa barreira, essa fronteira entre a classe social e tudo isso acabaria, que foi um processo que a gente, no início da pandemia de Covid-19, a gente passou por essa discussão e ficava meio claro pelos mais realistas que isso aí uma hora ia passar, porque as pessoas mais ricas elas iam encontrar espaço para fazer o tratamento delas, ia ter o hospital particular à disposição, e as pessoas mais pobres teriam um problema para encontrar leito, e inclusive com a saúde, tratando menos a saúde, a chance de ter complicações seriam maiores. Mas na série, apesar de ter sido pensada antes dessa pandemia, traz justamente isso, né? Quer dizer, é uma coisa que a nossa sociedade passou nas últimas semanas e que a gente consegue ver refletido ali. Em algum momento, Roberto, você acreditou nessa utopia de que a Covid-19 iria igualar todo mundo, que todo mundo ia ficar doente igual, então a gente ia se tratar, ia cuidar Claro que da doença? não. A gente tem que entender que a gente vive num sistema capitalista e o remédio é mais um produto. Né? Tanto que a gente sabe que as grandes empresas farmacêuticas brigam, às vezes, pelo domínio de um... Agora, a gente está tendo essa possibilidade de ter os genéricos e tudo mais, mas existe a briga inicial. Então, assim, tanto que os Estados Unidos compraram todas as vacinas. Então, é isso. É uma briga. Quem tem mais grana sai na frente, como em qualquer outro tipo de doença, né? A gente vê isso em doenças mais menos piores, né? Vamos dizer assim, por exemplo, quem está mais exposto à dengue, quem está mais exposto a doenças sexualmente transmissíveis, quem está mais exposto a uma série de doenças por conta de uma falta de suporte e de falta de informação, que por mais que a gente diga, e eu já escutei vários colegas meus falando, mas todo mundo tem informação. Gente, a gente esquece que o Brasil é uma coisa gigantesca. Tem gente que realmente não tem informação. Tem gente que não tem internet, tem gente que não tem televisão, tem gente que vive na era do rádio, mesmo, assim, de verdade, não é exagero. Então, assim, era previsto e era sabido que a população pobre iria sofrer mais, inclusive sofrer por falta de índices reais, né? Porque a quantidade de pessoas que morrem numa favela ou numa comunidade, a gente não tem acesso real a isso. Como a gente não tem acesso real durante o ano inteiro, quando tem tiroteio, quando tem... Então, assim, para mim continua a mesma coisa. A única mudança agora é que a gente está mais dentro de casa. Mas a sociedade como um todo... E eu acho que, assim, a gente deveria ter aprendido, né? Eu acho que era uma oportunidade para a gente... eu não vou dizer mudar, porque eu sou muito pessimista, né? Eu tenho uma ideia muito pé no chão mesmo do que o capitalismo pode fazer, né? Então, eu acho que... Mas era uma oportunidade para a gente, pelo menos, diminuir um pouco essa diferença que existe tão gritante, né? Principalmente nos países latino-americanos, no continente africano, né? Então, a gente poderia diminuir um pouco. Mas é difícil, né? Não, e é impressionante a força, né? A força do capitalismo que a gente está aí 4, 5 meses que começou a pandemia e já tem o quanto que os mais ricos lucraram nesse período, né? O Exatamente. quanto aumentou a riqueza deles, né? A gente fala de 90 mil mortes, Jorge, como se a gente estivesse
como se fosse uma coisa assim, Sim. tranquila, sabe? Óbvio que a gente sabe que nós tivemos outras grandes pestes em outras épocas da humanidade que mataram mais que a Covid, porém, nós estamos em 2020 e nós temos uma peste, por assim dizer, para comparar com as outras, né, com a peste negra, etc. Nós temos uma doença que ela mata 90 mil pessoas em um único país e a gente continua vivendo como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, assim, eu acho que isso a série reflete muito bem. Eu vi outro dia, eu não me lembro o nome agora, mas eu vi um filme argentino, eu vi o nome do filme, né? Passou pela minha timeline, que é de uns 2 anos atrás, que é justamente isso, uma doença, um vírus, e as pessoas andando de máscara, né? E aí o filme voltou agora a fazer sucesso, as pessoas buscando o filme, justamente porque é um filme que meio que antecipou exatamente o que a gente está vivendo. Mas também é uma coisa que não é muito difícil de pensar, porque a gente vem vendo, a gente já teve H1N1, né? Assim, a Sim. proporção foi menor, mas a gente vem vendo a mutabilidade dos vírus e, como por exemplo, já estão falando em 9 tipos de Covid, né? Já estão falando que já tinham Covid que existiram antes que não ficaram, a gente não ficou sabendo porque elas não afetaram a muitos corpos. Então, eu acho que a série é uma série que ela é muito atual nisso. Visualmente é muito bonita, né? Muito bem produzida e tudo. A trilha também, né, que usa o Boi da Cara Preta, né? Sim, Uma cor moderna. E como que o a, sintetizador até hoje consegue trazer aquele clima de ficção distópica pra gente, né? Já sim, eu 50, acho. 40, 50 anos que é usado e que... Não, e aquelas festas, as raves, né? Aquela coisa toda. Então, assim, é, é muito bonito, mas, assim, para mim ficou faltando alguma coisa e eu não sei explicar o que que é. O E quê? talvez venha justamente dessa coisa que o Jorge falou, porque é uma série também, então uma série você vai se ambientando aos poucos, até porque se ele gastar tudo que ele tem para te dizer na primeira temporada, vai durar só uma temporada. Então, assim, mas eu acho que esse núcleo ele vai ser mais explorado agora na segunda temporada, justamente por conta da cura, né? Então, Da cura, da aí, convivência com a doença, né? eu acho que vai girar, mas eu acho que vai girar mesmo ao redor de quem tem o tal do líquido, né? A Uhum. spoiler, quem já. Também quem não queria spoiler já saiu. Pois é. É, mas quem tem o líquido milagroso que faz você ficar, né, mesmo com a doença, ela não se manifestar, como se ela tivesse no teu corpo, mas é, morta, né, durante algum período. E a Grace passou, tem o líquido, né? Então, Sim. assim. E tem também essa questão da personagem que vai, ela mente que ela viajou para os Estados Unidos para conseguir um tratamento mais caro, quando na verdade na própria colônia, né, que é ali o ambiente dividido entre sede e colônia, na própria colônia que a possível cura, quer Uhum. dizer, a nossa solução tá sempre perto de nós mesmos, né? E tem uma outra coisa que a gente não consegue, a gente não discutiu tanto na sociedade da pandemia e que a série provoca, que é o comportamento do jovem, né? Que é o comportamento do adolescente, né? Que tem essa tendência de ser inconsequente, né? De se achar imortal. A gente tem essa coisa de cometer as maiores loucuras, de sair, virar à noite e tudo, e não ter medo, né? Então eles ali, eles não são negacionistas, mas eles criam uma espécie de desafio do beijo em que assim, eles acham que a saúde deles vai durar para sempre. E é Tem duas, engraçado que eu acho que tem duas coisas aí, Jorge, que você falou uma coisa muito interessante, porque a cura vem da colônia, né? E a gente estava falando de como é difícil a gente viver num ambiente capitalista. Então, quer dizer, eu acho que existe essa metáfora muito clara na série entre comunidade e o progresso, né? Não é à toa que o nome da cidade se chama Progresso.
e existe uma comunidade paralela ali, ó, bem próxima à cidade. E a outra coisa sobre os adolescentes é que se a gente, por exemplo, não teve eu acho que a gente não teve um grande número de adolescentes com Covid, a gente vinha nos últimos anos registrando um alto índice de sífilis entre os jovens, né? Uma doença que reapareceu justamente por conta dessa coisa de se achar meio que quase com superpoderes, né? Uma pessoa que não está vulnerável a nada, que está protegida, né? Ah, não, eu vou fazer, amanhã fica tudo bem. Eu acho que a série ela retrata bem isso também, né? Também não, sem criticar o comportamento, inclusive porque a ideia é de uma liberdade. Inclusive, a partir da liberdade é que eles acessam a cura, né, da doença, meio que se libertando dos seus medos mais íntimos. Então, assim, eu acho que a série, por isso que eu digo que eu acho que a série tinha muito mais poderia apresentar muito mais em termos de narrativa, mas aí eu não sei, é isso, a gente nunca sabe como a produção foi feita, como os algoritmos funcionam, e né, tem uma série de questões aí. Porque ela, de fato, assim, ela é uma série muito vendável, tem muita entrada pelo mundo afora, e vamos ver o que eles vão fazer, né? Agora nas próximas temporadas. A gente separou ainda nesse bloco para falar sobre o Esmir Filho, mas também tem uma outra coisa interessante no Boca a Boca, que assim, acho que eu nunca vi um produto audiovisual tirando, sei lá, por exemplo, Sin City, que tem uma cena que o Tarantino dirigiu, que aí você consegue identificar. Eu nunca vi um produto audiovisual que a gente conseguisse identificar com tanta facilidade em que ponto cada realizador ali colocou. Né? O Por isso que eu Esmir, te falei que, para mim, assim, é muito nítida a diferença entre a a direção. transferência, né? O Esmir, ele dirige o episódio 4, mas o episódio 4 já é escrito pela Juliana. Uhum. Então, quer dizer, a gente vê como se fosse um texto da Juliana Rojas com uma outra direção. Você vê que é um episódio todo carregado no estilo. Tem várias montagens meio longas, né? Tem uma cena bonita com a Grace Passou, que ela faz um trabalho maravilhoso naquela cena, mas tem uma passagem de bastão ali, e quando chega no quinto e no sexto episódio, a gente vai falar do Esmir, mas vale a gente citar o trabalho da Juliana Rojas aqui, porque ela merece um episódio para a gente discutir só os Só filmes as obras dela, dela. só as obras dela, então, para a gente não atravessar assuntos, mas é impressionante como ela lida muito bem nos últimos episódios em manter essa expectativa, né, esse suspense e com um elemento fantástico que aparece pouco, mas ele tá ali permeando ali a todo instante, mas ele é usado em alguns momentos chaves e sem muito alarde, sem muita, não é algo Eu feito não. com uma grandeza épica. Ele é colocado ali e o restante do tempo todo você fica naquela apreensão do que vai acontecer, porque ela te deixa perdido, né? Como que ela Para trabalha isso. citar, fazer uma comparação aqui entre literatura e cinema, para mim, assim, eu não sei quem conhece a obra, mas quem não conhecer, vai atrás, que também é uma escritora fantástica. Para mim, a Mariana Enríquez, que é uma escritora argentina, ela é a mestre da literatura fantástica de terror social, justamente porque ela consegue fazer isso nos contos dela, nos livros dela. Ela consegue fazer uma realidade que é quase possível de se existir no mundo real, mas que passa um pouco pelo fantástico. E, para mim, a Juliana Rojas é a nossa mestre dessa narrativa ficcional brasileira. Né? Ela faz isso muito bem e de uma maneira muito fluida, né? Como você falou, não é nada,
né? Ela vai aos poucos apresentando os elementos fantásticos e eles conseguem conviver paralelamente com o mundo real, né? O mundo palpável, né? Tranquilamente. Então, assim, é realmente muito nítido quando ela entra, né? Quando sai o Esmir e quando ela entra. E eu acho muito interessante da série isso. Não sei se eles vão explorar, não sei se eles vão ficar nessa dobradinha, mas eu achei interessante porque você tem duas visões sobre a mesma, que na verdade nada mais do que é isso, né? Ou você enquanto você estava na cidade, era o Esmir, e depois quando você migra para a colônia mesmo, é a Juliana. E o Esmir usa essa coisa das relações na juventude, dessa fluidez, desde o início das obras dele, né? Então, quer dizer, é um encontro de dois realizadores bem característicos e assim, eu não sei, né, o Esmir como criador da série, eu não sei se numa futura temporada se ele vai fazer essa dobradinha, se ele vai convidar um outro, né, ou uma outra realizadora e fazer uma temporada completamente diferente, vai ser interessante ver como que isso vai ser trabalhado. Então, a Juliana Rose, a gente vai, com certeza, vai voltar muito aqui, sempre que ela lançar alguma coisa, fazer programas especiais sobre ela, mas a gente procurou assistir, revisitar algumas outras obras do Esmir Filho. Ele fez vários curtas, né, no início do século XX, ele já começou ali em 2004, ele fez um curto chamado Ato 2, Cena 5, mas ele ficou popular mesmo em 2006, quando no início do YouTube, desses sites de hospedagem de vídeo, ele lançou o Tapa na Pantera, que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha, porque brinca com... É uma entrevista, é ficcional, o que é aquilo? E aí isso viralizou, foi o primeiro viral da internet brasileira. E aí depois ele foi seguindo, fazendo curtas, fez o Saliva, fez o Vibracão em 2007, e em 2009 ele faz um longa chamado Os Famosos e os Duendes da Morte, que ele adapta um livro, vou pegar o nome do autor aqui, porque ele está fresquinho nas minhas anotações, do Ismael Canipelli. Ele, inclusive, o Ismael, ele lançou outros livros, né? Eu nunca li nada dele, mas há uma comparação ali com uma escrita mais modernista e tudo. Dizem que é um texto, Os Famosos Duendes da Morte, é um ótimo livro. E aí ele faz esse longa, ele ganha o Festival do Rio como melhor filme. A gente vai lançar o texto lá na apostila de cinema também do filme. Quando o programa for ao ar, o texto já vai estar lá. A gente linka aqui nos comentários. E aí, depois disso, ele só vai fazer um outro longa em 2017, chamado Alguma Coisa Assim, em que ele revisita um curta que ele tinha feito alguns anos antes. Esse curta está disponível no YouTube e no Vimeo também da produtora. Ele é bem parecido com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de você pegar um curta-metragem e você fazer um longa, né? Esse processo de ampliação, processo de ampliação, né? Porque, então, na verdade, são três obras, né? Alguma coisa assim que é de 2006, que é o curta, ele se transforma em 3 obras e é quase como se fosse Depois do Amanhecer gay, sei lá, da amizade, né? LGBTQ+, porque fica uma tensão ali entre os dois personagens principais desde o primeiro curta, e ele vai reproduzindo essa conexão deles até chegar no último, que é um curta que ele faz um longa que ele faz em diversos países, né? Então, assim, e pegando diversos momentos da vida desses jovens que em 2006 eram jovens, mas que cresceram durante esse processo. Então, assim, me lembrou muito meio que isso, sabe? Depois Antes do Amanhecer, Depois do Entardecer, essa trilogia aí. Só que da amizade, né? Mas tendo um interesse ali meio que subentendido. Então, desde 2006, que foi quando ele lançou esse curta, ele já vem nesse processo de trazer a juventude e essa fluidez das relações
como elemento principal da obra dele, que é o que ele faz no Boca a Boca. A diferença é que ele insere essas pessoas numa sociedade ultraconservadora que, né, afinal de contas, é onde estamos agora. Faz todo sentido. Nos Famosos e os Doentes da Morte, ele já ambienta numa cidade do interior gaúcho, lá chamada Estrela, e também tem essa relação. É um filme que, ao contrário do Alguma Coisa Assim, do Boca a Boca, que tem essa coisa da música, da noite, como um elemento narrativo importante para dar dinamismo, o longa dele é completamente oposto. É um longa que tem pouca dinâmica, ele é bem devagar, porque a vida numa cidade do interior é muito mais devagar, né? Vai acontecendo bem aos poucos. Então, mas a gente fez esse caminho para encontrar, e a gente encontra no Boca a Boca um Esmir Filho muito coerente com a maneira dele de fazer as abordagens dele. Então, e aí se torna mais interessante você conseguir adicionar os elementos de uma realizadora como a Juliana Rojas assim, quem vê um filme da Juliana Rojas e quem vê ou alguma coisa assim curta, não conseguiria imaginar talvez um encontro né? tão regular numa obra como dos dois, né, Alberto? Uhum. Não, certamente. Por mais que seja, que você consiga perceber a transição, é uma transição, né? Não fica uma coisa assim, não é como se você estivesse vendo duas obras diferentes. É como se você estivesse vendo, isso, a perspectiva da cidade por olhares diferentes. Eu acho que ele foi muito feliz nesse sentido de... Eu não sei se ele chamou para escrever alguns episódios e aí dirigir, mas eu acho que ficou interessante justamente porque há essa contraposição clara, né? Em termos de linguagem, que eu acho que combina bastante com a série. São sempre histórias que tratam dessa descoberta na adolescência. Indico também, a gente tem um texto lá dos curtas do Alain de Berton, que são 3 curtas que também trazem esse momento da vida em que a gente está descobrindo, amadurecendo, às vezes a troco de problemas, às vezes a troco de relacionamentos. Então, Alguma Coisa Assim, a gente viu curta. Os Famosos Doentes da Morte, a gente vai colocar o texto lá online. Foi um filme na época distribuído pela Warner, foi vencedor do Festival do Rio. Né? Quem sabe a gente não vai trabalhando outros filmes dessa época, né? de 10 anos atrás. E aí é isso, a gente fez esse caminho. Então, a gente falou aqui do Boca a Boca, um pouco do Esmir Filho, e seguindo o algoritmo da Netflix, a gente vai no próximo bloco, né? Quem está em vídeo, no próximo vídeo, e quem está no podcast, a gente vai soltar uma trilha de transição. A gente vai falar de filmes brasileiros contemporâneos que estão na Netflix, mas não todos. Né? Não é fazer uma lista, a gente não quer uma lista em quantidade, a gente quer uma lista que traga obras que a gente goste de trabalhar na nossa leitura sobre o cinema brasileiro. Então, no próximo bloco, a gente vem com essa lista de filmes brasileiros na Netflix. É isso, até mais. Até mais.